isso. Vamos lá, vamos. Então, vamos continuar nosso resumo de ciências. Então, o consumo de energia elétrica. As populações de toda a cidade, né, de todas as cidades, na verdade do mundo inteiro, a população cresceu muito, né? Desde o passado até os dias de hoje, a gente teve um aumento muito grande da população. E como a gente teve um aumento muito grande da população, a gente também teve um aumento muito grande do consumo de energia elétrica. E com isso, né, a gente tem muito mais um aumento do consumo de energia elétrica, o que acabou acontecendo? Uma necessidade maior de produção de energia elétrica. Então, o que acabou acontecendo? Uma necessidade da gente ter mais usinas produtoras de energia elétrica, uma maior necessidade de produção dessa energia. Então, a gente vai ver que existem, né, duas coisas que a gente precisa fazer. Uma, a gente diminuir o consumo. Quanto mais a gente consegue economizar a energia elétrica, melhor. Melhor porque a gente economiza, sobra mais a gente, né, economizando energia, a gente consegue proteger o nosso planeta. E o outro lado é a gente ter formas de produzir essa energia elétrica. Por isso a necessidade da gente descobrir formas de produção, que são as usinas que produzem essa energia. Então a gente vai ver que existem várias formas de produção de energia elétrica. E aí cada vez mais o ser humano ele tenta arranjar formas de produção de energia elétrica chamadas formas limpas. O que são formas limpas de produção? São aquelas formas que não trazem danos à natureza, né? São aquelas que não trazem nenhum tipo de danos para qualquer, né, nada na natureza, seja para os animais, seja para a flora, nenhum tipo de modificação para a natureza. Bem, quando a energia elétrica chega na nossa casa, né, ela não é de graça. A gente tem que pagar por essa energia elétrica que chega na nossa casa. E como é que isso acontece? Como é que a gente sabe, né, como cada pessoa sabe o que gastou de energia elétrica? Como é que isso é feito? Né? Existe uma empresa aqui no Rio de Janeiro, se chama Light, o nome dela é Light, modifica em cada estado do Brasil, né? Tem uma empresa com nome diferente, no Rio de Janeiro é a Light, o nome dela, e aí ela coloca em cada casa um aparelho, que a gente chama de relógio, né? Ganha esse nome, relógio de energia elétrica. Então, o que acontece? Conforme a gente vai gastando energia elétrica durante o mês, esse relógio, ele vai marcando o quanto de energia que a gente está gastando. Então, se você liga 3 ar-condicionados na casa, o relógio vai estar lá, ó, tcham. Se você desliga tudo está desligado, o relógio fica paradinho. Se você liga o ar-condicionado, o micro-ondas, o ventilador, se você desliga tudo, ele para. Então, ele vai ali marcando cada coisinha que a gente utiliza de energia, o relógio vai rodando. Ele tem vários ponteirinhos e aqueles ponteirinhos vão marcando. Quando chega num dado dia do mês, né, o rapaz lá da Light, ele passa e ele faz o que a gente chama de leitura. Então, ele marca, né, quanto que os ponteiros estão marcando. E ali, a partir daquela leitura, é gerado, então, o valor que você vai pagar naquele mês. Isso quer dizer o quê? Quanto que você consumiu de energia elétrica naquele mês, e aí a gente vai pagar o quanto de energia elétrica que a gente gastou. Essa é a forma correta. Né? Você aprendeu também lá na escola que existem alguns lugares que as pessoas fazem os gatos criminosos. O que é um gato? Na verdade, é aquela pessoa que rouba energia. O que ela faz? Ela usa energia elétrica, mas ela não paga por essa energia elétrica. Por quê? Porque ela não usa o relógio, essa energia não é medida, e aí, no final do mês, ela não paga a energia que ela gastou. Isso não é uma forma correta, isso não é correto. Por quê? Porque se essa energia ela é gasta, né, alguma coisa não vai ficar legal, porque se ela está sendo consumida, né, isso não é legal. Né? Essa pessoa não está pagando por aquilo que ela consumiu. Então, existem formas da gente economizar. Tudo que a gente puder fazer
dentro da nossa casa para a gente economizar energia elétrica, é válido. Quanto mais a gente economizar, menos a gente gasta, menos a gente vai pagar no final do mês, mas a gente tem que pensar maior, não só no quanto que a gente vai gastar a menos no final do mês, mas também o quanto que a gente vai poupar em termos de consumo de energia para todo mundo, né? Quanto que a gente vai poupar da natureza, quanto que a gente vai reduzir de consumo para a natureza. Então, coisas que a gente pode fazer. Nunca deixar os aparelhos, tipo televisão, som, né, ligados se a gente não está utilizando. Então, qual é a lógica da gente deixar a televisão ligada se a gente não está assistindo? Qual é a lógica da gente deixar o aparelho de som, né, tocando música, se a gente não está ouvindo? Então, se você não está usando a televisão, deixa ela desligada. Né? Evita deixar a lâmpada acesa num determinado cômodo se você não está lá. Né? Para que você vai deixar a luz do quarto acesa se você está na sala? Então, entrou no quarto, acendeu a luz, fez o que você tinha para fazer no quarto, terminou, apaga a luz e vai para o outro cômodo. Nada de deixar a luz acesa se você não vai ficar naquele lugar. Se você vai pegar alguma coisa na geladeira, primeiro pensa, depois vai para a porta. Né? Geladeira não é cinema, né? Não é para a gente ficar olhando lá, olhando a geladeira, né? Pesquisando para depois pegar. Então, antes de abrir a geladeira, pega. Por quê? Porque quando a gente fica com a porta da geladeira aberta, o que consome a luz não é só aquela luzinha que fica acesa quando a geladeira está com a porta aberta, mas é porque quando a gente abre a porta da geladeira, né, a geladeira, qual é a ideia da geladeira? É manter aquele ambiente com a temperatura mais baixa. E se a gente abre a porta, existe troca de calor. E aí, nisso, o que acontece? Para o aparelho conseguir manter a temperatura mais baixa, ela vai gastar mais energia. Então, quanto mais tempo a gente ficar com a porta aberta, mais troca de calor existe, mais a geladeira vai gastar luz. Outra coisa, né? Lógico, não é uma criança que vai fazer isso, mas o ideal é que a gente peça para os adultos da casa trocar a lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente. Aquela lâmpada comum, aquela lâmpada antiga, por aquelas lâmpadas que ficam bem clarinhas. A mãe não tem nenhuma aqui para mostrar, mas é a lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente ela é muito, muito mais econômica do que a lâmpada incandescente. Né? Uma outra coisa interessante da luz elétrica, da corrente elétrica, né, na nossa casa, são os circuitos, né? A gente fala dos circuitos elétricos. Né? Os circuitos elétricos, eles estão na nossa casa o tempo inteiro. Né? E o que é um circuito elétrico? É quando a gente tem vários, né, fios, tomadas, interruptores interligados que permitem com que a energia elétrica ela perpasse, essa corrente elétrica ela passe por todos esses por todas essas, não sei dizer assim, por todos esses, falhou a palavra, por todos esses,